Fala pessoal, o vídeo de hoje ele vai ser um pouco diferente, ele vai ser mais um papo, mais um one-to-one aí com vocês. Algumas pessoas me perguntaram no privado para fazer um vídeo sobre como foi a minha trajetória desde que eu terminei a faculdade, né? Como que é o desenvolvimento de um profissional na área de tecnologia mais voltada para dados, logo depois da faculdade. Bom, eu me formei em análise e desenvolvimento de sistemas no final de 2015 e desde então eu venho trabalhando, né, e vou tentar trazer um pouco para vocês como que foi esse meu desenvolvimento na área. Bom, eu comecei a fazer faculdade em 2010, se eu não me engano. Eu passei um pouquinho do tempo, né? Eu acabei me dedicando a outros tipos de atividades, né? Atividades do Grêmio Estudantil, né? Fui junto com o Abud, é um cara do canal do Abud, da Abud TV, Abud Sadek, vocês devem conhecer ele, alguns de vocês devem conhecer ele. A gente fez faculdade junto, a gente acabou engrenando numa iniciativa social na nossa faculdade, que era no Grêmio Estudantil, né? Era o diretório acadêmico de tecnologia, o DATEM, do Mackenzie. A gente passou muito tempo, isso acabou me deixou um pouco mais de tempo dentro da faculdade. Mas o meu início de carreira, ele acabou sendo enquanto eu já cursava, né? Até antes, né? É importante dizer, galera, que se você vai cursar, ou se você está pensando em cursar alguma coisa de computação, você tem que ser muito apaixonado pelo que você faz. Porque computação, apesar de se proclamar uma ciência exata, eu te trago com garantidas certezas de que não é. Programação, computação, tudo que está voltado à tecnologia da informação, ela envolve você saber lidar com pessoas e entender quais são essas necessidades que essas pessoas têm e conseguir traduzir isso em um código e mais para frente num software que vai resolver problemas. Ou num hardware que também pode resolver problemas. A minha trajetória, então, com o desenvolvimento, né, com tecnologia, ela começou muito antes. Ela começou quando eu tinha 12, 13 anos. Eu costumava editar jogos, né, modificar jogos para fazer coisas que eu gostaria de fazer. Então eu comecei modificando jogos como Age of Empires, jogos online, né, como Ragnarok na época, Tibia na época. Tive servers piratas que eu mesmo programava customizações do jogo para deixar ele mais atrativo para jogadores. E tudo isso me fez caminhar mais para esse caminho de desenvolvimento. Com 16, 17 anos, eu acabei entrando como sobrinho, né? Como eu acho que eu gosto de brincar que o meu primeiro cargo de trabalho mesmo foi o sobrinho que manja das tecnologias. Eu ajudei no desenvolvimento de um site e de um banco de dados para a empresa do meu tio. Isso foi o que me fez me impulsionar mais a trabalhar na área, né? Então eu comecei a procurar cursos, comecei a programar sozinho, fazer algum sitezinho, um site para minha mãe de negócios, programar planilhas para minha mãe, esse tipo de coisa. Não deixando, obviamente, o lado de jogos que eu continuei fazendo, né? Só que não dava dinheiro, então foda-se. Eu entrei na faculdade, né? Depois, em 2010, eu entrei na faculdade cursando análise e desenvolvimento de sistemas. E logo no primeiro ano eu tentei, como estava muito no auge daquele negócio de startup, não sei o que, monte sua própria empresa, seja o Steve Jobs e ganhe a vida em 2 anos, eu criei uma startup que durou 1 ano e eu me fudi e caguei para a parada inteira. Entrando nessa startup, era uma fábrica de software, mais voltada para sites. A gente tentou fazer alguns projetos, mas acabou que a gente não fez projeto nenhum. E aproveitei para melhorar um pouco os meus desenvolvimento web, né? Foi quando eu comecei a trabalhar com esse lado front-end e back-end voltada para a web. Os meus anos de faculdade, eu sempre gostei muito, sempre fui muito cara de criação de startup. Ainda nos meados do início da faculdade, eu e mais 4 amigos meus, a gente criou dois empreendimentos, né? Um empreendimento de acampamento de férias
e um empreendimento de consultoria de tecnologia para escolas. Ambos estão no ar hoje, são tocados por um grande amigo meu, Carlos Coelho. Se chama Acampamento Izuí e Consultoria Nova Educa, né? São produtos que foram criados de consequência do nosso amor a crianças. A gente era monitor, né, de acampamento de férias e em determinado momento a gente resolveu criar o nosso próprio. Então eu fiquei responsável por toda a parte de tecnologia, desde a criação do site, criação do banco de dados, criação de estruturas e automações de planilhas que poderiam ajudar durante a construção. Isso, eu fiquei bastante tempo nisso daí, né? Durante muito tempo eu consegui ajudar da melhor maneira possível esse projeto ir para frente. Acontece que depois de um momento eu queria tentar alguma coisa nova, queria testar algumas coisas novas, surgiu oportunidades para mim e eu resolvi me desligar um pouco dessa área, tá? Isso ainda durante a faculdade. Durante a faculdade eu também, em paralelo com isso, eu consegui um trabalho em uma startup americana chamada VisualQ. Ela já trabalhava com dados, visualização de dados e consumo de uma maneira que naquela época já estava migrando para Big Data. Isso era em meados de 2013, 2014, que Big Data e esses ambientes no Brasil ainda eram muito pouco conhecidos. Foi um dos principais contatos que eu tive com o ambiente de dados, né? Foi o meu primeiro contato, que o meu objetivo principal era conseguir trazer essa informação, esses dados, para um ambiente externo, para esse ambiente de visualização. Não sei porque eu estou falando isso, né? Vamos direto para como foi depois da faculdade. O que eu queria dizer era que durante a faculdade, né, se você está fazendo, está cursando, é muito importante, pessoal. Eu sei que às vezes o curso é integral ou alguma coisa do gênero, mas é muito importante que você já vá praticando o que você está aprendendo na faculdade, porque o teórico de desenvolvimento, o teórico de tecnologia é muito importante, mas só depois que você pratica ele bastante. Então, a prática de programação, a prática de desenvolvimento é muito importante para você conseguir desenvolver de fato as suas expertises, as suas skills. Terminei a faculdade, como falei, no final de 2015. Em 2016 foi um ano que eu comecei a me orientar bastante, assim, né? Puta, o que eu quero fazer de fato? Onde que eu quero atuar? O que eu quero fazer? Eu já tinha uma bagagem de desenvolvimento back-end, front-end, que me dava essas possibilidades, por conta de eu ter trabalhado enquanto cursava a faculdade. Só que eu queria alguma coisa a mais, eu queria trazer, eu queria entrar no que era de mais novo na faculdade. Então, no final de 2016, eu me desliguei dessas empresas que eu prestava, ora consultoria, ora trabalhava em loco mesmo. Eu me desprendi delas e resolvi voltar a ser CLT, né? E foi quando eu entrei numa empresa que é a Blue 365, uma empresa de cobrança de dívidas online, né? Uma plataforma de cobrança de dívidas online. Foi onde eu entrei, foi onde eu mais me desenvolvi com relação a Big Data, né? Com relação a cuidar da área de dados e tudo mais. Isso me motivou muito, então é importante dizer isso, que na carreira você vai ter algum lugar onde você vai ter oportunidades de criar. Se você estiver nesse lugar de oportunidade de criar, de testar, de exercer tudo que você aprendeu na faculdade, você está no lugar certo, tá bom, pessoal? Principalmente depois que você saiu da faculdade. Isso fez com que eu tivesse certeza do que eu iria seguir agora ao longo depois desses 5 anos, né, que é essa área de dados, né, essa área de engenharia de dados. Passei 3 anos na Blue, me tornei head de dados lá, coordenei diversos tipos de ferramentas, equipes que pudessem trazer a melhor coisa de desenvolvimento de dados para a empresa. Isso foi muito importante para me desenvolver profissionalmente, desenvolver o meu conhecimento e a forma com que eu trabalho hoje em dia. Isso me deu uma bagagem muito forte para conseguir liderar e conseguir trazer o que há de melhor hoje no desenvolvimento de dados. Isso durou mais ou menos uns 3, 4 anos e hoje, né, eu estou completando acho que agora 6, 7 meses na Fanati, que é uma empresa de games, uma das maiores empresas de games do Brasil, Games Mobile, e estou implementando tudo que eu aprendi, toda a minha expertise nesse mundo de games, que é um desafio, porque
Big Data, ciência de dados ainda é algo que está engatinhando no mundo de games. Então é muito legal esse tipo de desafio, principalmente depois desses 5 anos de formado. Com relação a dinheiro, que eu acho que é o que o pessoal mais quer entender, as passagens, né, de recebimento, as passagens de salário, elas aconteceram em etapas para mim. Comecei ganhando muito mal, sabendo hoje do piso salarial de um engenheiro de dados ou de um desenvolvedor de sistemas, mas eu achei que foi importante para o meu desenvolvimento como um todo. Hoje eu ganho razoavelmente bem para viver com a Pri em São Paulo, ela também ganha, está na mesma área que eu, mas a gente ganha razoavelmente bem, a gente ganha quase que como a média do que um profissional nas nossas áreas ganha. Mas permite com que a gente viva com uma certa qualidade de vida muito boa, os dois trabalhando na área. Logo no segundo ano, depois de terminar a faculdade, eu já tive acesso a um dos aumentos que mudou de fato assim a minha vida. E depois, mais ou menos de uns 4 anos, depois de formado, foi quando eu tive realmente acesso ao salário que me permitiu ir morar sozinho, realizar alguns sonhos, como por exemplo, ir viajar para Disney, entre outras coisas. Eu não me arrependo de maneira nenhuma, inclusive acho que foi uma das melhores decisões da minha vida. Recomendo, né, se você tem interesse na área, se você gosta de mexer com esse tipo de coisa. E não recomendo também porque em alguns momentos pode ser muito estressante, tá? Desenvolvimento requer uma habilidade muito forte de paciência, né? Que é você tentar fazer, tentar e encontrar depois de milhares de tentativas o resultado. Mas acho que é isso, 5 anos depois eu estou muito satisfeito com a minha decisão, né, de faculdade, com o que eu trabalho hoje, que é algo que eu sempre quis trabalhar, que eu gosto muito de trabalhar. Recomendo para todo mundo que quiser. E ajudo na decisão, se vocês quiserem comentar aqui, eu na medida do possível, eu ajudo a entender em qual área dentro de desenvolvimento que vocês querem atuar. Recomendo todas as áreas, são todas incríveis, todas se adaptam a algum tipo de perfil que você possa vir a ter. Desde um cara que gosta mais de trabalhar com coisas artísticas, como pode ir para um lado de front-end, ou um cara mais lógico, analítico, que quer ir ou para um lado de back-end de sistemas, ou para back-end de dados, né? E é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não deixa de dar um like, se inscrever no canal caso vocês sejam novos, porque isso é muito importante aqui para o desenvolvimento do canal no YouTube. Tá? Se vocês ficaram com qualquer dúvida, feedback, crítica construtiva ou negativa, crítica positiva, comenta aqui embaixo, tá? Independente do que vocês querem falar. Isso vai ser muito importante para eu entender como melhorar o meu conteúdo. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo do grego e tchau.